Bora falar também sobre o Palmeiras, que fechou de graça a contratação de um atacante que já foi herói no Flamengo. E conta também que o Campeonato Brasileiro se tornou bem mais equilibrado depois do empate entre Flamengo e Cruzeiro, 0-0 na noite dessa quinta-feira no Maracanã. Para completar, Corinthians, Vasco, Internacional e todos os clubes com mais ou menos problemas no VAR. Você vai entender essa história daqui a pouco. E fala também do Palmeiras, que decidiu processar o Flamengo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e valores dos ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre valores de ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem. Você tem vontade de acompanhar a seleção brasileira nos Estados Unidos, no México e no Canadá? Então segura esses valores. As entradas mais baratas serão na fase de grupos na categoria 4, cuja entrada será de $60 ou R$319. Você não vai encontrar durante toda a Copa do Mundo um bilhete mais barato do que esse. Agora, se você quiser assistir a um dos jogos de abertura, no México, no Canadá ou nos Estados Unidos, já prepare seu bolso. Jogos nos Estados Unidos tem, para abertura, preço mínimo de R$2.900 e o preço máximo de R$14.500. No Canadá, R$1.800, preço máximo de R$9.200. No México, R$1.900 de preço mínimo, R$9.700 de preço máximo. Hora de falar sobre o Palmeiras, que decidiu processar o Flamengo. Motivo? Naquela ida do rubro-negro à Justiça do Rio de Janeiro, pedindo bloqueio das cotas relacionadas a direitos de transmissão a que a Libra repassaria para seus clubes nesse mês de setembro. R$77 milhões deixaram de entrar nos cofres de 9 clubes, tudo porque o Flamengo é contrário à divisão prevista no acordo entre Libra e seus times, e o Flamengo acabou resolvendo recorrer à Justiça. Dá uma olhada no que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, anunciou, abre aspas para ela: nós vamos buscar na Justiça uma indenização para o prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra. Nossos advogados já estão estudando o caso. Não aceitamos a pressão que o Flamengo está fazendo. Leila Pereira foi além e completou da seguinte maneira, abre aspas: se a atual gestão do Flamengo acha que por meio dessa ação na Justiça do Rio conseguirá mudar o acordo assinado pelo presidente Rodolfo Landim, pode tirar o cavalinho da chuva. O Palmeiras não fará qualquer concessão, nem reabrirá um assunto que já foi discutido exaustivamente e está encerrado. Se faltava alguma coisa para que Flamengo e Palmeiras se tornassem ainda mais rivais depois de anos competindo por títulos de Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, ainda tem essa treta pública entre presidentes que vai se tornar um caso na Justiça. E nessa questão, você está do lado do Flamengo ou do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras, para falar sobre a dupla Flaco Roque. Flaco Lopes e Vitor Roque seguem deitando e rolando. Na vitória por 3-0 contra o Vasco, que foi alcançado em apenas 23 minutos do primeiro tempo, Flaco Lopes marcou 2 vezes e o Vitor Roque marcou 1. Nos últimos 12 jogos pelo Palmeiras, Flaco Lopes fez 9 gols e deu 2 assistências, enquanto o Vitor Roque fez 9 gols e deu 4 assistências. Vitor Roque chegou a 9 gols no Brasileirão e já é o 5º maior artilheiro da competição em 2025. Flaco é o 7º com 8 gols marcados. Vitória diante do Vasco serviu para abafar um pouco da repercussão ruim na derrota para o Bahia e recolocou o Palmeiras na 2ª colocação do Campeonato Nacional, 2 pontos atrás do Flamengo. Palmeiras e o Flamengo têm o mesmo número de jogos, embora o Fla jogue nessa noite contra o Cruzeiro no Maracanã, jogo que o Flamengo, ou melhor, que o Palmeiras assiste de camarote. Só para completar, registrar os próximos jogos do Palmeiras: São Paulo fora de casa, Juventude em casa, Bragantino em casa, e aí começa o momento mais importante da temporada para o Verdão: jogo com o Flamengo fora, jogo com a LDU fora, partidas contra Cruzeiro e LDU dentro de casa. Quero falar agora sobre a arbitragem. Quais são os clubes mais prejudicados e beneficiados no futebol brasileiro? Quero te ajudar a responder essa pergunta quando você estiver conversando com os seus amigos. Primeiro, contar que o Corinthians é o clube com mais decisões desfavoráveis no VAR nesse campeonato nacional.
Das 23 consultas feitas em jogos do Corinthians, 15 foram com decisões contrárias ao Timão e apenas 8 a favor. Quero dizer que o VAR rouba contra o Corinthians, mas as decisões têm sido mais contrárias do que favoráveis ao Timão. Nenhum outro time no Campeonato Brasileiro teve tantas decisões desfavoráveis quanto o Corinthians. Já o Vasco é o oposto. Das 10 consultas feitas em jogos do Vasco, 9 decisões do VAR, ou do árbitro a partir do VAR, foram a favor do Cruz Maltino e apenas uma contrária. Para completar esse assunto, deixa eu trazer um detalhe que envolve pênaltis marcados para clubes no mundo em 2025. Você tem ideia de quem lidera essa lista? O Internacional é o time de futebol do planeta com mais pênaltis a seu favor em 2025. Foram 23 pênaltis em 49 jogos, uma média de quase um pênalti a cada 2 partidas. O Inter lidera esse ranking com 23, seguido por Al-Ahly e Benfica com 17 pênaltis cada. O União Saint-Gilloise da Bélgica e o Bayern de Munique tem 16 pênaltis cada, e depois aparece já um outro clube brasileiro, o Palmeiras, ao lado de Sporting de Portugal e Real Madrid, 14 pênaltis para cada. Você tem ficado de que maneira em relação à arbitragem? Está satisfeito com as arbitragens nos jogos do seu time? Está revoltado? Já usa o espaço para comentário para dizer o seu time do coração e como é que você avalia os árbitros de futebol no Brasil, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que acaba de contratar um atacante dispensado por indisciplina no Flamengo. Atacante que foi herói do título do Mundial Sub-20 da temporada passada, eu me refiro a Felipe Tereza. Só 19 anos de idade, atacante de lado de campo e tratado durante muito tempo no Flamengo como uma enorme promessa. A verdade é que em 2025 ele acabou perdendo um pouco de espaço e foi isso que o deixou bastante irritado em treinos e jogos e que fez no dia 22 de setembro o Flamengo dispensá-lo. Palmeiras cogitou, estudou e contratou o atleta desde o início da semana. Felipe Tereza já treina com o restante do elenco no time sub-20 do Palmeiras. O anúncio aconteceu apenas nessa quinta-feira, depois que o nome do atleta teve, a rescisão do atleta no bid foi confirmada, e aí o Palmeiras já segurou a contratação do jogador. Felipe Tereza assina por 2 anos, sem custos ao Palmeiras. Verdão fica com 90% do valor de uma venda futura e deixa 10% para o jogador. Felipe Tereza, que havia marcado o gol do título do Mundial Sub-20 no ano passado e que participou da decisão do Mundial Sub-20 nesse ano, o Flamengo vence o Barcelona nos pênaltis recentemente. Só para completar, na atual temporada, o Felipe Tereza soma 25 jogos com 5 gols marcados, são 4 partidas no time principal com um gol e uma assistência. Ele participou do Campeonato Carioca, enquanto os titulares faziam pré-temporada no exterior. O primeiro gol do Felipe Tereza no time de cima do Flamengo nem foi marcado nesse ano, e sim na temporada passada contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Jogador de enorme potencial que chega sem custos, segunda vez que o Flamengo, ou melhor, que o Palmeiras se utiliza desse expediente. Lá atrás, em novembro de 2020, o Verdão havia contratado Pedro Bicalho, que tinha sido dispensado pelo Cruzeiro depois de levar uma garota à concentração. O Palmeiras transformou o Bicalho em capitão do time sub-20, ele foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2022 e algum tempo depois negociado com o Alverca. O Palmeiras não recebeu nada nesse primeiro momento com o negócio com o Alverca, mas ficou com 50% do valor de uma vinda futura, que garantiu 500 mil euros recentemente. O Karabag do Azerbaijão o comprou do Alverca no meio do ano, pagando 1 milhão de euros. E esse valor equivalia a 50% dos direitos. Ou seja, o Alverca ficou com 500 mil euros, o Palmeiras levou mais 500 mil euros e os dois clubes mantêm 25% do valor de uma venda futura. Pedro Bicalho, que vai bem com a camisa do Karabag, ele foi eleito o melhor em campo na vitória do time dele contra o Benfica na estreia da Champions em Portugal por 3-2. Quero te falar agora sobre a péssima fase de Richard Rios. Volante contratado pelo Benfica por 27 milhões de euros, não poderia ter começado sua passagem no futebol português de forma pior. Importante lembrar que na última terça-feira o Benfica foi à Inglaterra e perdeu do Chelsea por 1-0 em jogo da Liga dos Campeões com um gol contra do Richard Rios. Até aqui 14 partidas pela equipe portuguesa, nenhum gol e nenhuma assistência. Ele já vinha sendo bastante criticado por torcedores e jornalistas. Agora até José Mourinho, novo técnico do Benfica, decidiu dar uma cutucada no volante colombiano. Abre aspas para o Mourinho, esse jogador não tem qualidade para jogar em espaço curto,
Confesso que fiquei bem surpreso com a declaração, porque, como vocês lembram, Richard Rios foi formado no futsal, e no futsal o que você mais faz é jogar em espaço curto. Embora tenha personalidade e seja titular absoluto no Benfica, as coisas não têm funcionado bem para ele, atleta cujo contrato só se encerra em 2030. Bora falar agora sobre o Vasco, que recorreu a Leila Pereira e a José Roberto Lamáquia. Demorou, mas enfim Lamáquia ajudou o Cruz Maltino. Só para lembrar que antes de o Pedrinho se tornar presidente, ele tinha a promessa de que o Lamáquia o ajudaria em diversas circunstâncias. Cogitou-se até a possibilidade de a Crefisa comprar a SAF vascaína. Num segundo momento também se falou na possibilidade de a Crefisa bancar os name rights do estádio, mas por conta de pressão de conselheiros palmeirenses, o Lamáquia se afastou do Pedrinho. De qualquer forma, a notícia vem agora, o Vasco acertou um empréstimo de 80 milhões de reais com a Crefisa. Financiamento na modalidade DIP destinado a empresas em recuperação judicial. O Vasco conversou com mais de 60 instituições financeiras e escolheu a Crefisa pelas melhores condições praticadas. Esse dinheiro vai ser usado para despesas correntes, como salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais. Tá, então, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias super exclusiva do maior clube brasileiro. A gente fala realmente do Verdão, o Palmeiras, todo poderoso. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Palmeiras. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Até o próximo vídeo. Segue para mais. Fui!